Oi, gente, bom dia. Gente, esse vídeo aqui vai ser breve, vai ser rapidinho. Eu só vim aqui falar com vocês, né, porque minha mãe tinha um cachorro, né, que se chamava Gibão. E ele, quando ele sumiu, eu falei pra vocês, né, vim aqui, falei pra vocês que ele sumiu. Quando ele apareceu, né, eu voltei aqui de novo, falei pra vocês que ele apareceu, mostrei os vídeos da alegria no dia que eu encontrei ele, compartilhei isso tudo com vocês, né. Aí, gente, quando foi hoje, eu acho que tem que um mês, eu acho que ele não estava bem, estava meio tristinho, estava muito estranho, né, e a situação só foi piorando. Minha mãe cuidando, quando foi ontem, minha irmã foi com minha mãe levar ele no veterinário. Chegou lá, a veterinária falou com minha mãe assim, que ele estava muito velhinho, não tinha muito o que fazer por ele, e que parece que tinha pego a doença do carrapato. Ele já tinha pego, né, minha mãe, quando eu encontrei ele, quando eu achei ele, por ele ficar muito tempo na rua, minha mãe teve que dar uma geral nele, levar ele no veterinário, enfim, lá foi descoberto que estava com doença do carrapato. Minha mãe cuidou, ele foi internado. Isso tudo ano passado. Aí agora, gente, hoje é o que? 13, né? 13 de fevereiro. Aí ontem ele piorou a situação, minha mãe levou ele no veterinário com a minha irmã. Minha mãe disse que lá a veterinária falou assim, olha, a gente não tem muito a fazer por ele, tá muito velhinho, e a doença do carrapato voltou, aí deu soro pra ele, né? Aplicou o soro nele e passou a receita. Ontem a gente chegou a dar a primeira dose dele, né, que ele tinha que tomar, era 8 horas da noite, né, aí às 20 horas, né, teve que tomar um remedinho. Aí eu ajudei minha mãe a aplicar o remédio nele, né, dar o remédio aqui de beber. E a outra caixinha ainda ficou, pessoal. Eles começou a ficar ruimzinho, aí a gente começou já a preparar. Minha mãe, como a veterinária já tinha falado pra ela, então ela começou já a se preparar, né, porque ela sabia que dali não ia ter mais volta. E aí quando foi hoje, pessoal, infelizmente o vizinho faleceu. Vocês imaginam a choradeira que minha mãe tá. Esse cachorro foi o companheiro dela desde bebezinho, sem nascido praticamente. E ele tinha uma coisa com ela. Gente, ontem parecia que ele estava se despedindo dela, querendo falar alguma coisa. Foi lá na casa do meu sobrinho, também, como se estivesse se despedindo. Ele olhava pra gente assim, com aquele olhar assim, sabe? Quando foi hoje, foi uma cena muito triste. Eu não deixei minha mãe ver, porque foi uma cena muito forte dele. Ele entrou debaixo do carro do meu sobrinho. Ele se batia tanto, sabe? Eu acho que estourou alguma coisa dentro dele, que botou muito sangue, sabe? Eu falei assim, Deus, mãe, a senhora não vai ver, porque a cena é forte, né, e a minha mãe já tem 81 anos, e a gente puder, né, evitar. Aí eu não deixei ela ver, e minha mãe lá naquela choradeira, porque ela escutava o barulho dele batendo no fundo do carro, assim, a gente se batia muito. Aí, pessoal, infelizmente o Gibão da minha mãe faleceu. Descansou, né? Aí eu falei pra ela, mãe, ele descansou, não tá mais sofrendo, mas as minhas lágrimas pingando, né? Aí meu sobrinho foi lá e enterrou ele, né? Aí eu tirei aquelas coisas todinhas lá, aquelas coisas dele, joguei fora, lavei tudo, tirei aonde que tava o sangue, né? Que ele foi lá do carro. Aí meu sobrinho tirou o carro pra fora, eu fui lá, lavei com cloro, lavei aonde que ele ficava lá dentro de uma lojinha lá, né? Ele ficava lá dentro. Porque ele tinha muito medo de fogos, ele corria pra lá pra dentro, né? Aí lá dentro tinha coisinha dele, lavei, limpei tudo, a minha tia levou minha mãe lá pra casa dela. Aí, gente, mas o Gibão, ele era um guerreiro. Esse cachorro, ele protegia minha mãe, protegia a casa. Como diz meu esposo, né? Policial de aço. Meu esposo chamava ele de policial de aço. Ele era um cachorro tão amoroso com a família, ele conhecia todos nós. Ele tinha uma coisa comigo, gente, assim, minha mãe ficou uns tempos fora daí, né? Foi pra Minas, ficou lá 5 anos. Minha mãe ficou sem ele, eu acho, por 3 anos, eu acho. E eu cuidando dele. Aí eu fazia vídeo chamado pra minha mãe ver ele, mandava foto.
Aí ele se apegou tanto a mim e meu esposo que ele conhecia o espaço da gente. Um dia meu esposo ficou lá na minha mãe, eu vim em casa pegar não sei o que, né? Aí quando eu voltei, meu esposo falou, amor, o Gibão, eu sabia que era você que estava vindo, porque o Gibão, ele foi pro portão. Então ele era assim, sabe? Muito amoroso, muito amoroso. Então, é assim com o ser humano e também com os animais, né? Eu falei, mãe, a senhora tem que se conformar. A senhora também perdeu o nosso pai. Casamento de 63 anos, morreu do lado da senhora. A senhora está conseguindo vencer. E a mesma coisa vai ser com o Gibão. Ela, não, eu já estou me conformando. Mas, né, gente, ele ainda estava vivo, né? Mas aí eu tinha uma choradeira danada. Aí eu estou vindo aqui só para poder comunicar a vocês. Assim que eu falei para vocês do sumiço dele, falei para vocês quando ele apareceu, né? Mostrei, né, até o vídeo. E agora estou voltando aqui para falar para vocês que o policial de aço da minha mãe partiu. Está descansando agora. Eu vou botar as fotos dele, vocês vão ver aí. Ele era muito apegado a gente, muito apegado à família. Ele era um amor de animal. Gente, os animais em si, né, eles são muito amorosos, principalmente quando a gente dá carinho, né? Então, gente, é com muita tristeza, tá? Que eu venho aqui falar pra vocês que o Gibão da minha mãe, do policial, partiu. Eu falei pra ela também, assim, quando ele estava desaparecido, ela ficava, será, gente, que o Gibão comeu? Será que ele tá dormindo? Ele tinha um medo de fogos. Ai, meu Deus, o que que o meu bichinho... Ela ficava sempre assim, sabe? Aí ele tava conversando com a gente, ela não nem prestava atenção na conversa enquanto tava na rua, olhando tudo quanto é cachorro era Gibão pra ela. Aí, agora não, né? Ela sabe que ele agora foi sem volta, né? Porque quando ele desapareceu, ele poderia aparecer, como ele apareceu. E aí, ele ficou 5 meses sem a gente. Agora, depois de 9 meses, Gibão, ia fazer 9 meses agora, dia 17 de fevereiro, que ele apareceu, que ele veio de volta. Mas aí agora ele partiu. Então ela vai estar na consciência dela que ele não vai mais aparecer, né? E vai saber que ele partiu mesmo, né? Então é com muita tristeza que eu vim falar pra vocês que o policial de aço dela partiu, né? O Gibão. E que Deus venha confortar o coração da minha mãe, né? E de todos nós, né? Porque é uma vida, né? É um animal muito amoroso, a gente se apegou a ele. E que Deus venha dar força para minha mãe, confortar o coraçãozinho dela. Também ela falou que ela não quer mais saber de bicho nenhum mais. Também já está com 81 anos e não tem condições mesmo não. Porque ela já não aguenta nem cuidar dela mais, imagina de animal, né? É isso aí, gente. Esse é um vídeo muito triste, né, que eu vim falar para vocês. Infelizmente ele partiu. E que eu vim comunicar isso para vocês, tá? Um beijo para todos, ficam todos com Deus, um bom final de semana para vocês. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá? Tchau, vou postar lá a fotinha dele, tá? Um beijo, fica com Deus.